Vice-prefeita Claudinha de Guaíba, hoje muito bom dia, como é que vai, guria? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que acompanham a Acústica FM. Que bom mais uma vez estar conversando com vocês. Me diz uma coisa antes do nós falar no assunto, Claudinha, como é que tá as águas aí depois das chuvas, hein? Pois é, a gente está fazendo monitoramento do nível do Guaíba, desses possíveis impactos que causam na nossa cidade, estamos com abrigo, enfim, toda uma estrutura de monitoramento montada com a nossa Defesa Civil e as secretarias que colaboram com que esse serviço aconteça, dando segurança para a nossa comunidade. Pois é, vocês aí, né, a região toda muito afetada do ano passado, aprendemos, né, Claudinha, com tudo o que aconteceu, né, e obviamente a cidade preparou-se ali no bairro Santa Rita, né, um grande aparato de canalizações, de elevações de terreno para poder segurar águas que vêm ali dos campos do entorno de Guaíba e Eldorado. Houve um avanço bastante considerável em Guaíba nesse um ano, eu posso dizer, né? Fábio, a gente vem nesse um ano, de maio de 24 para cá, trabalhando em várias frentes de trabalho e na questão principalmente de drenagem, macro-drenagem, de obras de infraestrutura nos nossos pontos que foram fora, entre aspas, do que é o comum, porque não é na parte banhada, ribeira ao Lago Guaíba, que é o caso da Coab Santa Rita. A situação hoje é muito diferente lá na Coab Santa Rita do que foi o ano passado, mas as pessoas acabam ficando, obviamente, muito angustiadas, muito preocupadas, até porque, ao mesmo tempo que se tem informações corretas do que está acontecendo, ainda temos pessoas que fazem as fake news pela rede social e que isso acaba prejudicando muito o trabalho. Mas a gente vive hoje uma situação diferente lá no bairro, em que, inclusive, ruas que, historicamente, cronicamente, alagavam com pequenas quantidades de chuva, agora, após algumas obras que nós já concluímos, nós ainda estamos com obras lá no bairro, já não tiveram, nestes últimos episódios, alagamento nessas ruas. Assim como na questão mesmo ali da Avenida Ney Brito, por exemplo. E Sim. Isso já é reflexo de um trabalho que a gente vem fazendo pós a calamidade de 2024. Outro ponto que a população da Zona Norte se preocupa muito é com a represa do Queixé. Né? Então, é importante dizer para a nossa comunidade de Guaíba, que está acompanhando a acústica, que a nossa Defesa Civil está monitorando também a represa do Queixé, que é por onde poderíamos ter algo da água vindo pelas costas, né? Pegando a Zona Norte, não pelo Guaíba, e até o momento não há nenhuma evidência de extravasamento ou algo que saia do controle. A gente tem uma previsão de uma frente fria muito grande, né, a partir de hoje. A questão de chuvas no estado, em vários pontos, a Defesa Civil do Estado vem já fazendo esses alertas, mas aqui em Guaíba, nós ainda, se comparados com a cidade vizinha, que é Eldorado do Sul, estamos com as questões mais controladas, digamos Sim. assim, porque nós não temos esse impacto direto lateral do Jacuí, e sim do que o Jacuí chega no Guaíba, e essa parte do Guaíba, então, nas nossas áreas que são de margens do rio, com ainda moradias, como é o caso do bairro IP, do Engenho, do nosso centro da cidade, Alvorada, e também nas regiões mais baixas da Florida. Pois é, prefeita, eu agora estava ouvindo o prefeito Melo, está na Gaúcha agora, dando explicações sobre as águas ali do lado do Grêmio, aquela região ali. E tu sabe que eu fico imaginando, eu acompanho muito vocês aí, a Claudinha, que é vice-prefeita, o Marcelo, o prefeito de Guaíba. Vocês fizeram boas e grandes críticas aí sobre a questão da agilidade que vocês, como município, poderiam fazer, né? Dentro da Grampal, para poder fazer com aquela verba que está instalada dentro do governo estadual agisse mais rápido para poder dar uma pronta ação, né, Claudinha?
E eu vejo o prefeito agora ali, né, no intervalo que eu fui ouvir ali, dando explicação de coisas, Claudinha, é, que as bombas não funcionando, não estão funcionando, quer dizer, coisas que não estou falando de obras gigantescas, eu estou falando de coisa que é o dever mínimo do município poder ajustar algumas coisas, um gerador para uma falta de energia para poder ligar a bomba. E passou-se um ano e 3 meses, um ano e 4 meses, e a coisa não anda, né, Claudinha? Como é difícil isso, né? Tem muitas questões burocráticas que nos impedem de acelerar processos, mas o que a gente tem que ter nas decisões como gestor público, e aqui em Guaíba, a nossa gestão procura trabalhar dessa forma, é colocar o cidadão em primeiro lugar. Então, nós temos questões, por exemplo, que em Porto Alegre enfrenta de judicializações, não é que os gestores têm que ser contrários ao que a justiça coloca, mas nós temos que pensar na segurança das pessoas. E a questão burocrática, a gente poder ir em paralelo, recorrendo e mostrando argumentos, porque as pessoas têm que ter insegurança. O prefeito Melo, o prefeito Melo agora está dizendo o seguinte: ele vai descumprir uma ordem judicial para poder tirar umas pessoas que estão em cima do DIC, né? Porque a justiça, absurdo, né? Um ano isso. Pois e é isso que eu vejo assim, pô, mas tem que haver um entendimento, tem que haver uma sensibilidade. As pessoas já foram notificadas que estão em área regular, a máquina não consegue entrar para melhorar o DIC. Tem muita gente, muito mais gente abaixo do DIC com necessidade, e vem essas questões judiciais, né, Claudinha? E tu vê, vai amarrando a gestão das prefeituras para agirem, né? Sim, e a gente precisa pensar no coletivo. Só que tem algumas morosidades do próprio programa da compra assistida, ou algumas questões que também nos impedem de avançar em projetos de aluguel social, e que as pessoas têm que ter um local para morar, né? Então, isso, aqui na cidade mesmo, nós temos pontos que são históricos de alagamento no bairro IP, tanto na Rua da Antena como na Rua 3. Sim, Muitas pessoas já saíram dessas duas ruas que ainda estão aguardando. Estão aguardando essa parte burocrática da Caixa, por exemplo, com compra assistida. Então, hoje, o nosso local com maior pessoas, que a água já está chegando nas casas, é justamente nessas duas ruas do bairro IP. Quantas pessoas? Tem 78 pessoas que ainda não saíram das suas casas. Não. Então, eu ia te perguntar tá quantas... Está um pouco para mim. Quantas pessoas, né? Tu falou 78 pessoas, né? Nós temos 78 pessoas que ainda não saíram das suas casas, principalmente da Rua 3, mas como a água já vem, está vindo, né? Está subindo porque mudou a direção do vento, a gente está fazendo uma assistência por meio da Defesa Civil com água, com agasalhos, com marmitas, né? Produção de alimentos, levamos alimentos prontos para auxiliar. Sim. Mas temos famílias que já entenderam que o melhor era sair dos lugares, por exemplo, na Marcílio Dias, no bairro Alvorada, no próprio IP também, na Avenida Beira Rio, e essas pessoas foram geralmente para casas de parentes, de amigos. Mas temos pessoas desabrigadas. Hoje, no nosso abrigo provisório, são 5 adultos e uma criança que acabaram tendo que usar o serviço, que aí é um serviço que a nossa Secretaria de Assistência Social faz em conjunto com a Defesa Civil, assim como a nossa equipe da infraestrutura fica trabalhando pontualmente, né, com maquinário para poder colaborar se tiver algum ponto com água que precisa dar vazão e não dá, qual vias. A gente já tem feito esse trabalho desde a semana passada, antes do feriado, tivemos que montar o abrigo, estamos com o abrigo provisório organizado, as equipes com os plantões, tudo para dar a melhor assistência possível para o cidadão guaibense. Não, e há uma previsão de uma chuva bastante potente no final de semana, né, prefeita? Podendo chegar a 100 milímetros. E aí quando diz uma notícia dessas, arrepia todo mundo que passou por um problema que Guaíba, Dourado, todo mundo passou aí na volta, né?
E muito triste, assim, né? E nós temos muitas pessoas de Guaíba que fazem esse trânsito para Eldorado, para Porto Alegre, para fins de trabalho, de questões médicas, de saúde, enfim. E aí as pessoas também vêm com esse impacto muito forte, porque na região das ilhas foi se acompanhando ao longo dessa semana o quanto que o nível do Guaíba subiu ali na região das ilhas, né, Porto Alegre, Eldorado, no próprio trevo de acesso de Eldorado do Sul, aonde nós tivemos um grande alagamento no passado. É claro que, em comparação com o ano passado, é tudo muito menor, mas, ao mesmo tempo, a água já está ali, para quem conhece Eldorado do Sul, entre o supermercado do Paulinho, a Lojas Leves, ali no início do centro da cidade, tudo ali já está com água. E alguns bairros, né, do município de Eldorado, dentro das casas já com água na cintura. O abrigo de Eldorado do Sul, com mais de 300 pessoas já. Que coisa. Olha, não tem palavras, viu? Eu passei por Guaíba agora, passei por Eldorado, vi muita gente fora das casas, é uma dor no coração. E eu não sei o que dizer, também não vou manifestar, porque isso quem vive e convive como vocês aí com essas áreas de risco, né, Claudinho? É uma coisa de uma decisão conjunta, prefeitura, morador, deslocar as pessoas para outro lugar, a pessoa daqui a pouco está tempo morando ali. Não é fácil isso aí, por isso que vocês aí de Guaíba estão tentando fazer uma prevenção para diminuir os impactos, né? A ideia é sempre trabalhar a prevenção para dirimir o máximo possível esses impactos que as chuvas trazem. Nós sabemos que é uma época do ano de chuvas mais intensas, que tem essa questão do vento, ao mesmo tempo um inverno mais rigoroso. Então, a gente montou, já há um mês atrás, a nossa operação inverno, a gente tem feito buscativa com as pessoas em situação de rua ao longo das madrugadas, a gente tenta encaminhar para os serviços da prefeitura. Estamos com uma estrutura de prontidão, com as escalas de trabalho já nos 3 turnos, né? Manhã, tarde e noite, para tudo aquilo que precisar dar assistência para a nossa população, incluindo as áreas de bem-estar animal, porque a gente sabe que também não são só as pessoas, nós não podemos deixar ninguém para trás. Hoje mesmo, com assistência da nossa Secretaria de Bem-Estar Animal, nós estamos com 6 cachorros, né? E as pessoas foram para casa de algum parente, algum amigo, mas não podiam estar levando os seus animais. Então, nós recolhemos os bichinhos, estamos cuidando deles, e quando as pessoas puderem voltar para casa, elas vão estar novamente com seus pets. E a gente tem feito algumas questões de qualificação também nessa parte ali do ARP, onde tem um programa junto com o Minotauro, junto com o Oceanoane, 40 casas estão sendo construídas, vão ser construídas aqui no nosso município. A ideia é que as pessoas comecem a sair desses lugares que são inadequados, onde elas estão morando, em áreas de preservação ambiental, ou próximas das margens do Guaíba, e que a gente consiga, então, nisso, fazer uma fiscalização mais rígida, porque não adianta sair uma pessoa e uma família e outra voltar para aquele mesmo local, que vai ser um círculo aí sem fim. Assim como o Passo Fundo, na parte da Amaral Ferrador, que é bem próximo ao rio, a gente tem a situação dos nossos pescadores, né, que ali a água também é mais intensa, ou pessoas que moram na Vila São Jorge, que moram muito dentro, praticamente, do Arroio Passo Fundo, e isso também é um local de risco para as famílias. Então, a gente procura já ter um mapeamento, a nossa Defesa Civil tem um mapeamento, quais são essas áreas mais pontuais, essas casas, quantas pessoas tem em cada uma dessas famílias, se nós temos acamados, se nós temos pessoas com deficiência, enfim, a gente já tem esse mapeamento desde o início da Operação Inverno, para que, em caso de uma necessidade mais emergencial, a nossa organização traga eficácia dos serviços de segurança para a população. Não é fácil. Olha, eu vou dizer para vocês, a gente fica numa expectativa, Claudinha, que a gente puder repercutir também novas informações aí de Guaíba e Eldorado. Conte conosco sempre, tá bom? Vou fazer um pedido, Fábio, para o pessoal da audiência, né? Se tiver qualquer situação, dúvidas,
quer fazer também uma colocação, quer ter informações, o telefone de contato oficial é o da Defesa Civil, 199, esse é o caminho, e as informações oficiais são pela rede oficial da nossa Prefeitura de Guaíba Sim. e da Defesa Civil. Então, cuidar para não ir atrás desses vídeos que ficam passando em grupos de WhatsApp, né, trazendo um alvoroço desnecessário para a angústia das pessoas, e ali o contato para busca de auxílio, de ajuda, de informações é o 199 da Defesa Civil. Nós estamos aqui atentos e de prontidão para o trabalho, que é um trabalho que realmente faz com que a gente tenha aí uma grande energia para poder se dedicar e estar recebendo não só o emergencial, mas esse trabalho que a gente vem fazendo em prevenção. Mas é isso aí que é importante. Minha amiga Claudinha, vice-prefeita de Guaíba, muito obrigado. Bom trabalho para você aí, tá?